começar nas nossas perguntas aqui, pré-candidato. Qual que é o plano de governo do senhor, né, para as cidades paulistas médias, né, que é do tamanho aqui de Barretos, que o senhor tem aí uma ligação muito forte? Você lembrou bem, Adelaide. Eu tenho ligação muito forte com Barretos e conheço muito, inúmeras vezes na minha vida estive em Barretos, mas não só como um admirador, como, vamos dizer, ligado aí à família, minha mulher, a família dela é de Barretos, mas além disso, como presidente do SESI, inaugurei aí, creio, uma das maiores obras que Barretos tem, a escola do SESI nova aí, que leva educação de qualidade, vai dar oportunidade a milhões de crianças ao longo dos anos para ter sucesso na vida, ter autoestima, enfim. Então é coisa real, diferente de muitos candidatos que talvez nunca apareceram em Barretos ou se apareceram nada fizeram pela cidade. É diferente o meu caso, como presidente do SESI, existe aí uma realidade para que todos possam passar, visitar e constatar educação de primeiro mundo, com esporte, com lazer, com alimentação boa, com cultura e também convênios que quando eu estou nesse momento licenciado, mas como presidente do Senai, fizemos convênios de formação profissional, da mesma forma como presidente do SEBRAE, o nosso SEBRAE aqui, o nosso posto SEBRAE aí em Barretos, despertando o empreendedorismo. Enfim, eu estou dizendo tudo isso porque uma coisa são discursos, palavras, outra coisa são exemplos. Barretos, a exemplo de muitas outras cidades do estado de São Paulo e a maioria das regiões de São Paulo, tem exemplos concretos do meu trabalho ao longo dos últimos 10 anos, como presidente do SESI, presidente do Senai, presidente do SEBRAE, e também, e no caso de Barretos, até como empresário. Eu tenho negócios aí em Barretos, enfim, minha relação com Barretos é muito, muito estreita. E eu pretendo fazer muito mais como governador de São Paulo. Ou seja, a escola pública do estado, lamentavelmente, ela não é de boa qualidade, os professores não são respeitados, não são valorizados. Como governador, eu pretendo levar toda a experiência do SESI, toda a qualidade do SESI para a escola pública do estado, valorizando os professores do estado, valorizando as nossas equipes, realmente tendo escolas e os pais possam ficar tranquilos, porque os filhos estão indo para a escola e aprendendo, estão indo para a escola e praticando esporte, se alimentando, enfim. Além da educação, que é tão importante, a formação profissional também é fundamental que se tenha para dar oportunidade de trabalho, de emprego, de bom emprego e de empreendedorismo, para que jovens ou jovens há mais tempo, ou alguém empregado, ou alguém desempregado queiram montar o seu próprio negócio e saibam como fazer. Isso eu pretendo fazer em todos os cantos do estado. Emprego, desenvolvimento, trabalho, isso as pessoas querem e é isso que eu conheço. Segurança pública, antes de vocês iniciarem a entrevista comigo, vocês diziam aí, relatavam uma situação de uma senhora que foi assaltada no centro de Barretos. Esses dias, em Rio Claro, um grupo assaltou os bancos, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, mas não se convenceram apenas em assaltar os bancos. Eles de madrugada deram 500 tiros de fuzis para cima, para o ar, como se fosse um bando do tempo do faroeste. Um absurdo, um desrespeito total. Nós temos no estado crack, temos drogas, temos roubos, assaltos, mulheres violentadas. Eu pretendo dar uma mudada muito forte na segurança pública do estado de São Paulo. Nós temos que verdadeiramente integrar as polícias, porque o PSDB fala há 24 anos de integração das polícias, mas não conseguiram integrar. O que nós observamos pelo estado são delegacias abandonadas, a Polícia Civil totalmente desequipada, não há atenção com a Polícia Civil. É uma polícia importante, é uma polícia investigativa. Precisamos reequipar a Polícia Civil, precisamos manter bem equipada a Polícia Militar, precisamos entrosar essas duas polícias para que juntas combatam o crime em São Paulo. Tem em trabalho de informação, de inteligência, estratégia de ação contra o crime de forma conjunta, usar a tecnologia, muito recurso tecnológico hoje no mundo de combate ao crime, modernizar, fazer uma polícia à altura de São Paulo.
Nós não podemos nos contentar com esse péssimo estado da segurança pública que nós temos, e não é mais na cidade de São Paulo ou na região metropolitana ou dos grandes centros. Hoje ninguém escapa. Barretos não escapa, Rio Claro não escapa, mas também aquela cidade lá de 3 mil habitantes tem seu caixa eletrônico estourado, também não escapa. Então, na verdade, eu estive, por exemplo, há poucos dias, São José do Barreiro, lá quase no Vale do Paraíba, lá no Vale Histórico, perto do Rio de Janeiro, em 5 mil habitantes, estavam com caixa eletrônico estourado, tiveram problemas lá. Então nós vamos mudar essa realidade com pulso firme. Se precisar mudar leis, nós vamos trabalhar. O governador de São Paulo tem que ser uma liderança que tenha força para aprovar leis na Assembleia Legislativa, no Congresso Nacional. E assim serei. Eu não tenho a menor dúvida que tudo que for necessário fazer, eu vou puxar aí, vou estar corpo a corpo, de frente, bem envolvido, para mudar essa realidade. E também na saúde, Barretos se destaca, o Hospital do Câncer, as AMES, em saúde Barretos dá exemplo, não só a São Paulo, mas ao Brasil e ao mundo. Mas sempre nós podemos melhorar, pegar o bom exemplo de Barretos e levarmos para outros cantos. No que diz respeito a câncer, há uma especialidade, o nosso hospital de alta complexidade aí, mas o primeiro atendimento, UBSs, seja de Barretos ou da região, é necessário que as pessoas sejam respeitadas. É necessário que nos hospitais tenha um prontuário eletrônico. Não é o que acontece no Hospital de Câncer de Barretos, que é um exemplo, mas na maioria das santas casas, dos hospitais públicos, municipais, estaduais, não tem um prontuário eletrônico. Alguém é atendido uma semana, quando volta 15 dias depois, fala com outro médico e não tem nenhum registro daquilo que ele passou uma semana ou 15 dias anteriores. Então nós precisamos reestruturar também a saúde. É comum chegar a ter uma santa casa, ter um hospital, está com médico sem remédio, o outro tem remédio, não tem médico, o outro tem equipamento, mas está sem manutenção no equipamento, ou falta operador do equipamento, aí atrasa para fazer exames. Tudo isso eu pretendo mudar como governador. Se for eleito governador, sem dúvida nenhuma, nós vamos fazer grandes mudanças no estado de São Paulo. Aqueles que me acompanharam ao longo desses últimos 10 anos, como presidente dessas, são as maiores entidades do mundo, SESI, SENAI, SEBRAE, sabe que eu não sou de blá blá blá. Eu faço, surpreendo. A escola de Barretos, as pessoas não esperavam uma escola como tem aí, é acima da expectativa, bem diferente do que políticos, o poder público faz, que sempre está muito abaixo das expectativas das pessoas quando não fica só no discurso, né? Infraestrutura também é muito importante. Nós temos aí que estudar essa ampliação da Faria Lima, de Barretos até Minas Gerais, que está ainda em pista única, que necessita uma mudança. Também nós temos o acesso a Rio Preto. Enfim, nós em São Paulo temos 200 mil quilômetros de estradas, apenas 18% asfaltado e apenas 3 desses 18, ou seja, 3% com pista dupla e 15% desses 18 pista simples. Então é 3% do total das estradas pista dupla asfaltada, muito pouco. Então Barretos e a região sentem aquilo que falta em vários cantos do estado, e nesse sentido também nós precisamos revitalizar tudo isso. Eu me lembro quando comecei a Barretos, eu namorava uma menina de Barretos, se transformou na minha mulher, na minha esposa, temos 5 filhos, enfim, sempre frequentamos Barretos. Eu ia de trem para Barretos. Hoje nós temos trilhos abandonados em tudo que é parte do estado de São Paulo. Vamos revitalizar nossas ferrovias. Muita coisa tem que ser feita, e por isso que me estimula ser pré-candidato a governador. E se o eleitor de São Paulo me der uma oportunidade de ser governador, eu tenho certeza que ninguém irá se arrepender não, e nós faremos um grande trabalho para o estado de São Paulo. O transporte ferroviário tem um custo menor e desafoga as rodovias também. Agora, tratando de saúde, tem uma pergunta aqui específica, o senhor já comentou a respeito, mas a maioria das santas casas enfrenta uma grave crise financeira, nós temos conhecimento disso, são dívidas estratosféricas, enormes e dificuldades de custeio. Na Santa Casa de Barretos, mesmo agora, sob a gestão da Fundação Pio XII, a situação não é diferente. Qual é o plano de governo do senhor nesta área para atender às necessidades das santas casas? Na verdade, o governador de São Paulo, o governo de São Paulo, ele tem que ter uma preocupação em arrumar
a saúde como um todo e regionalmente. O que eu quero dizer com isso? Nós temos 44 mil entes de saúde em São Paulo, entre UBSs, UPAs, AMES, AMAs, policlínicas, santas casas, hospitais filantrópicos, hospitais municipais, hospitais privados. Nós temos que arrumar isso tudo de forma, em todas as regiões, maximizarmos os recursos que existem para atender melhor as pessoas. E para esses hospitais, santas casas, hospitais, UPAs, que serão necessários em cada região, será necessário ter os recursos necessários para que esses hospitais funcionem. Sejam santas casas ou hospitais municipais, enfim. Em São Paulo hoje, não há falta de leitos ou falta de médicos, há uma bagunça. Tem locais que faltam, tem locais que sobram. Então o que nós precisamos é organizar isso. Então uma santa casa em que aquela região dependa dela, ela tem que estar em dia. Ela não pode estar com recursos faltando para sustentar, para pagar seus compromissos. Então cabe ao Estado se preocupar com um todo, mesmo com hospitais municipais. Em Itapetininga, por exemplo, nós temos um hospital municipal que atende a região e quem banca a maior parte é o próprio município. Os municípios não podem continuar, eles têm por lei a responsabilidade de investir 15% em saúde. Em São Paulo é quase o dobro disso, são 30 bilhões por ano que os municípios investem em saúde, enquanto o Estado investe 23 bilhões. Tem que se arrumar isso. Certamente você vai conseguir um resultado muito melhor, muito mais eficiente, gastando até menos. Então essa arrumação, essa gestão, esse combate a desperdícios, a qualquer tipo de corrupção, vai ajudar muito a aparecer dinheiro, a aparecer recursos, para que realmente você possa ter um bom atendimento na saúde, desde o primeiro atendimento até as UPAs, os ambulatórios com especialidades, um hospital geral, até a alta complexidade, como é o caso do Hospital de Barretos, que não atende Barretos, e não atende só São Paulo, atende o Brasil todo, não é? Então essa arrumação precisa ser feita. Também tem que se estudar a isenção de ICMS na compra. Por exemplo, uma Santa Casa, ela compra produtos onde estão embutidos o imposto, o ICMS, e ela não se acredita desse ICMS. É um custo para ela. Aumenta o custo dela em 18%. Então isso tem que se estudar com muito carinho, dependendo das necessidades das regiões e da realidade da situação financeira dessas santas casas, que a maioria está na situação como você falou, de até isentar este imposto desses insumos e materiais que as santas casas compram, porque com isso você estaria dando uma ajuda real de reduzir o valor, vamos dizer, o custo para operar uma santa casa. Enfim, o que é necessário é dar uma atenção, uma prioridade à saúde, porque não há maior desrespeito do que alguém precisar uma atenção de saúde e não encontrar, ou para marcar um exame ter que esperar meses, ou ter um atendimento ruim na saúde, ou retornar no mesmo hospital que esteve 15 dias depois e não ter informação nenhuma sobre o caso da pessoa que esteve 15 dias anteriores, porque não há um prontuário eletrônico, não há uma ficha de saúde que possa dar sequência ao tratamento, enfim. Então, sem dúvida nenhuma, exemplo da educação, da segurança, a saúde será uma grande prioridade, uma atenção muito grande que nós vamos dar. Pré-candidato, como que o senhor pretende derrotar aí, né, a hegemonia do PSDB, que o senhor falou, há 2 décadas no poder, o PSB do atual governador e o PT, que também está vindo aí com o Luiz Marinho? Bom, na verdade, quem vai derrotar os 24 anos do PSDB é o eleitor de São Paulo, porque os problemas de 10 anos atrás, 15 anos atrás, são os mesmos. E a situação, em muitos casos, piorou. Eu não lembro, há 15 anos atrás, no centro de Barretos, pessoas sendo assaltadas, como está sendo, e nem no centro de cidade, um bando dando tiros para o céu, como se fosse uma época do faroeste. Enfim, então, seja a segurança, seja na educação, seja na saúde, as coisas não melhoraram, os problemas estão aí.
O PSDB, eu diria que deu o que tinha que dar. Quem fez as coisas boas, nós temos que aumentar, apoiar, mas os problemas, você, para resolver, você tem que fazer de um jeito diferente. Se fizer do mesmo jeito que eles têm feito, não tem resolvido. Quando você faz do mesmo jeito, o resultado é igual. Você tem que fazer de um jeito diferente para ter um resultado diferente. Então, isso é confirmado pelas pesquisas. A última pesquisa Ibope, que saiu há poucas, talvez umas 2 semanas atrás, eu estou liderando todos os cenários do segundo turno, contra todos os candidatos, contra o candidato PSDB, contra o atual governador, contra o candidato PT, enfim. Então, pelo jeito, a população está atenta, sim, e quer mudanças. E também, eu não estou aceitando coligações. Talvez vocês fossem me perguntar sobre isso, quais são as coligações e tal. Eu não estou fazendo questão em nenhuma coligação partidária que me peça favores, cargos, secretarias. Chega disso, começa tudo errado. Então eu deixo para os meus adversários, que ficam lá trocando, um dando mais do que o outro, loteando o governo. Quando você inicia um governo, já não é mais o seu governo. Por quê? Porque o partido A vai indicar tal secretaria, o B vai indicar outra, o C vai indicar outra, e no final você tem aquela mistura de política com assuntos como educação. Política e educação não tem que ver. A política não tem que entrar na educação. A política não tem que entrar na segurança pública, na polícia. A política não tem que entrar na saúde. Essas áreas são áreas técnicas, áreas que você tem que ter gente honesta e competente. Por essa razão, eu só aceito coligações de partidos que queiram ter compromisso com São Paulo. A troca que eu posso dar é compromisso de fazer o melhor governo que São Paulo já viu. Essa é a única troca. Agora, cargos, favores, bancar campanhas, eu não aceito em nenhuma hipótese. Por essa razão, e talvez até a gente saia numa chapa única, uma chapa pura. Tem outras coligações e não há nenhum problema. Eu vou ter tempo de rádio, televisão, hoje tem internet, enfim. E eu tenho certeza que a população está atenta a isso. O candidato que chega e fala, eu tenho 10 partidos, o outro tem 10 partidos, a próxima pergunta que deve ser feita, quanto custou isso? Quais foram os cargos que foram dados? Como vai ser o loteamento do futuro governo? E isso comigo não existe. Eu estou na política para contribuir verdadeiramente. Aqueles que me acompanham, no SESI, no Senai, aqueles que veem o resultado do meu trabalho, sabem que eu faço e faço bem feito. E para fazer bem feito, tem que ter gente boa, estar cercado de gente boa. E é isso que eu pretendo, sendo eleito governador, montar um governo que seja o melhor governo que São Paulo já viu. Olha, Scaff, eu tenho aqui mais 2 questões para tratar com o senhor. Por conta do tempo escasso, eu peço para o senhor, por gentileza, ser mais objetivo. Se o senhor pode nos revelar quem deve ser o seu vice, já há uma definição disso? Não. Me ouve? Não posso. Não pode? Você não falou para ser objetivo, não. Tá bom. Adelaide, por favor. Então a gente gostaria de agradecer. A gente ia perguntar um pouquinho mais sobre política, a questão das delações da Odebrecht, que o ano passado o Marcelo Odebrecht falando questão de valores que teria dado ao senhor para a campanha de 2014, isso não desestabilizou a pré-candidatura do senhor, né? Bom, primeiro você está enganado, porque o Marcelo Odebrecht nunca falou que tenha me dado nada. Eu nunca recebi nada de ninguém, nunca pedi nada de ninguém, nunca paguei nada de ninguém. Todas as minhas doações foram oficiais, declaradas e aprovadas pelo Tribunal Regional Eleitoral. A conversa entre Marcelo Odebrecht e Duda Mendonça, sendo que Duda fez 20 campanhas entre 2010 e 2014, e o que acontece entre eles, só eles que sabem, não tem nada a ver com isso. Mas nunca foi dito, nem pelo Marcelinho, por ninguém, que teria me dado nada. Eu acho que a sua informação está equivocada aí. Senhor Paulo Scaff, presidente licenciado do SESI, Senai, pré-candidato a governador pelo MDB, muito obrigado pela gentileza da entrevista, foi um prazer tê-lo aqui. Muito obrigado, Adilson, obrigado a Adelaide, obrigado a todos os ouvintes do Diário Independente, muito obrigado pela oportunidade aí e um ótimo dia a todos vocês. E um abraço muito forte a todos aí de Barretos e região. Adelaide Lavanini, obrigado pela presença aqui, pelo auxílio. Obrigada, Adilson. Obrigado ao pré-candidato também. Um bom dia a todos.